Bom, hoje abrindo mais um podcast da Medigo, nós vamos falar das trajetórias de sucesso e os desafios da mulher durante a carreira médica. E para isso eu tenho comigo duas convidadas e posso dizer amigas. Uma, doutora Paola Peterman, que foi minha colega de faculdade, nós formamos juntas nas Ciências Médicas em 2006. A Paola, depois da conclusão da faculdade, ela fez cirurgia geral na Santa Casa, cirurgia vascular no IPSENG. Hoje ela é titulada em cirurgia vascular e ultrassonografia vascular e ela vai falar um pouco da experiência dessa trajetória da carreira dela. Temos também aqui Maria Gorete Penido, que eu tive a honra de ser residente dela na Santa Casa de Belo Horizonte durante a minha formação em nefrologia. Maria Gorete tem diversos títulos, mas ela é pediatra, ela é nefropediatra e ela coordena o serviço de nefropediatria da Santa Casa de Belo Horizonte. Ela é professora aposentada da UFMG. Além disso, ela é vice-diretora do Departamento de Nefrologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Nefrologia e ela tem mestrado, doutorado e pós-doc realizado nos Estados Unidos. Obrigada pela presença de vocês aqui. Bom, então para falar disso, acho que uma das primeiras coisas que seria interessante a gente conversar nessa trajetória da mulher na carreira médica é por que a escolha da medicina para vocês? Conta pra gente, Paola. Então, a medicina, para mim, sempre foi desde criança. Eu não tinha muitas dúvidas que eu seguiria a carreira médica. Eu acho que uma inspiração familiar, eu via minha mãe não é médica, mas a minha mãe sempre atuou na área de saúde. E eu sempre gostei do ambiente, engraçado, desde pequena, eu sempre gostei do ambiente hospitalar, sempre gostei dessa questão do cuidado para com o outro, nesse sentido mesmo, de tratamento, acolhimento. Eu falei, eu acho que a medicina ela vai trazer na minha vida, vai corresponder com o que eu vejo profissionalmente, assim, como um anseio de vida mesmo. Foi desde pequena, eu sempre quis fazer medicina, uma coisa do meu interior mesmo. Não foi uma imposição familiar, não tinha. Interessante que eu não tinha médicos próximos na família, foi uma coisa que partiu de mim mesmo. Bom, a minha história é um pouquinho diferente, né? Porque eu sou filha de médico, tenho 4 irmãos mais velhos médicos e primos médicos. Eu fui criada muito nesse ambiente, então para mim era confortável e eu não me via fazendo outra coisa. Então acho que foi um fluxo que eu segui de história, talvez de família, mas que se adaptava muito bem às minhas características, à minha personalidade. Interessantemente, a gente fez faculdade na mesma época. Sim. E pensando nisso, na nossa época já 50% mais ou menos da nossa turma era de mulheres. E hoje os dados da Sociedade Brasileira de Medicina já afirma que 2023 é o último ano onde os homens serão predominantes na medicina. A partir do ano que vem, as mulheres viram um degrau e elas correspondem mais de 50% dos médicos do Brasil, formados no Brasil. A Gorete vem de uma outra história e aí seria ótimo escutar de você essa história, Gorete. Como é que foi a sua escolha? É uma história diferente, uma geração diferente. Eu não tenho nenhuma relação na família médica, não tive influência direta nenhuma. Eu tinha uma prima, quer dizer, ela ainda é viva, mas assim, uma prima que fazia medicina lá no Rio de Janeiro, lá mesmo, era bem longe para mim naquela época. E 2 primos também que faziam, mas também mais distante, eu não tinha convívio com isso. Mas eu sempre quis fazer medicina, não sei, realmente eu não sei de onde que eu tirei essa ideia. É uma coisa interna. Vem de dentro, e eu já sabia que eu ia fazer pediatria. Isso nunca foi dúvida, nem quando eu comecei e tive contato com outras especialidades dentro da universidade, né? Mas então, eu decidi e foi difícil, foi muito difícil, porque eu morava no interior, um interior pequeno, muito pequeno, quase uma roça, e minha família é muito simples, mas o meu pai
era muito parceiro, assim, e incentivava bastante que a gente estudasse. Nós somos uma família de 5 filhos, de uma vida dura, que ainda tem marcas bem acentuadas dessa vida ainda, mas, assim, eu consegui vir para cá, fiz concurso no Colégio Estadual Central, o Governador Milton Campos, que era um colégio muito bom naquela época. Eu acho que meu pai pensou que eu não fosse passar no concurso. O problema é que eu passei no concurso. E aí, naquela época, não podia vir morar assim, em república, não tinha isso, né? Que isso lá nos idos de 70, então tinha que ser num pensionato, que as moças vinham para um pensionato, que era caro, não tinha jeito de ficar no pensionato, e eu ia e vinha todos os dias 80 quilômetros para estudar no Colégio Estadual Central, né, famoso Milton Campos. Fiz um vestibular, passei, não tinha nem 18 anos ainda na época. E aí foi assim que eu comecei minha carreira como médica. Tudo começou. Isso aí. E aí depois também outros meus irmãos, né? Eu tenho mais irmãos médicos, mas que vieram depois de mim. Você abriu a frente. A gente foi trazendo todo mundo para cá. E pensando agora, a gente já falou um pouco dos desafios aí no início, e durante a faculdade, a formação, quais foram os principais desafios que vocês sentiram nesse processo? Conta pra gente. A Paola tem uma história interessante, porque ela não ia ser cirurgiã, não, nem lembro disso. Foi muito interessante mesmo. Eu, assim, na faculdade, eu acho que, enfim, a Silvana mesmo já colocou, acho que na nossa época a gente já era mais heterogêneo, né? A gente já tinha mais mulheres fazendo a faculdade, a gente não se sentia tão minoria. Eu fui sentir esse peso um pouco, talvez, de ser mulher e minoria quando eu fui fazer a minha primeira residência, que foi a residência de cirurgia geral. É interessante que toda a minha faculdade eu tinha vontade de fazer clínica médica. Eu sempre fui muito apaixonada pelo raciocínio clínico, pelo diagnóstico, né? E eu gostava muito, principalmente, de endocrinologia. Eu achava os feedbacks, eu achava aquele raciocínio endocrinológico maravilhoso, mas eu tive uma descoberta que a minha personalidade, ela não se encaixava muito bem nessa área clínica. Em que sentido? Eu era uma mulher imediatista, eu gostava de resultados para ontem, e a cronicidade das doenças me trariam talvez uma certa angústia. E eu precisei me identificar. E aí, no internato rural, foi muito interessante, que é uma experiência que nós fazemos durante a faculdade, que a gente então ficava aproximadamente, acho que uns 3 meses, né? Numa cidade do interior, e a gente era a médica de referência, a gente nem era formada ainda, e nesse internato rural eu me identifiquei muito com a parte cirúrgica. Eu acho que eu tirei toda o encravada de todas as pessoas daquela cidade, era uma cidade de 4.000 habitantes. Eu adorava, chegava alguém lá escoriado de bicicleta, os meninos com corte, falava, gente, eu acho que eu estou pensando em mudar o que eu imaginei durante toda a minha faculdade. E assim eu fiz. Procurei, então, um estágio em cirurgia geral. Meu primeiro estágio foi no Hospital de Lomberes. Era um estágio super difícil, pouquíssimas vagas. Me dediquei, passei no estágio e ali, então, eu comecei a ter um contato mais direto com a cirurgia geral. E me apaixonei, né? Foi um desafio? Foi. Na minha época, até então, hoje a gente já não tem tanto esse desequilíbrio, mas uma mulher no bloco cirúrgico ainda era algo que não era tão comum, né? Principalmente cirurgia geral, principalmente no Hospital Santa Casa de Belo Horizonte, naquela época, onde a gente tinha várias equipes, e eram equipes com predominância masculina, de chefias, coordenação. E aí chega uma residente, né, com um perfil mignon, traços delicados, onde de repente você precisa provar por A mais B que você não é frágil a esse ponto, que você dá conta do recado. E aí foi na cirurgia geral os meus primeiros desafios, assim, na vida médica, onde eu percebi que eu precisava me esforçar talvez um pouco mais, porque eu não precisava só realizar, eu precisava provar que eu dava conta de realizar o tempo inteiro. E assim eu o fiz. Na residência de cirurgia vascular,
eu acho que agora nem se fala. Hoje a cirurgia vascular é uma especialidade muito buscada pelas mulheres. A gente vê nos últimos anos uma invasão gigantesca, porque é uma área que permite você atuar em diversas frentes. A clínica, no consultório, você tem a parte ambulatorial, onde você pode fazer procedimentos ambulatoriais, você tem a parte cirúrgica. Então a cirurgia vascular, ela te dá um leque de possibilidades e é uma área então que para a mulher na área cirúrgica, ela traz um equilíbrio, porque só o bloco cirúrgico realmente para a mulher que pensa em ser mãe, tem a questão toda de dividir esse tempo, o bloco cirúrgico em si somente, ele é desgastante. Sim, isso epidemiologicamente é provado, né? A gente tem dentro das especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, especialidades que as mulheres já se predominam há muito tempo. A principal dela é a dermatologia. A dermatologia hoje 77% são de mulheres. E as menos comuns são áreas cirúrgicas, principalmente trauma, ortopedia, neurocirurgia, são especialidades aonde o predomínio cardiovascular, a gente tem uma diferença da cirurgia vascular para cardiovascular, né? A cardiovascular são aquelas cirurgiões mais que estão principalmente atuando ali diafragma para cima, então são cirurgias cardíacas e outras também, claro, e a vascular periférica, diafragma para baixo, a gente também atua em carótidos, mas a área cirúrgica para a mulher, ela demanda muito, bloco cirúrgico, né? Você associar isso com a maternidade é um pouco mais complicado. Sim, e eu acho que não somente com a questão da maternidade, mas a gente tem um perfil físico, fisiológico diferente de homens, né? Então isso impacta nas nossas escolhas, no que a gente se propõe a fazer. E eu acho que isso é um ponto até relevante, porque a igualdade, a equidade, talvez seria a melhor palavra, ela é importante. Mas a gente não precisa se igualar ao perfil do homem. Então, hoje parece que a busca para a ascensão ao sucesso da mulher se confunde muito em ela se tornar masculinizada. E não é isso. A mulher não precisa virar homem, entre aspas, para ter uma profissão de sucesso. Ou para ser reconhecida profissionalmente. Não precisa para ser chefe. No meu tempo eles diziam assim, não precisa ser feia, não precisa ser gorda, ou melhor, precisa ser feia, precisa ser gorda para obter sucesso, entendeu? Assim, na carreira, na especialidade que seria mais masculina, né? Vamos dizer assim. Hoje a gente sabe que nada disso é verdade, né? Que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Que é provar e sua que a competência capacidade. não está no que você veste, como você é, não nada disso, né? Nem no seu sexo. Nem no sexo. Isso é independente, né? Mesmo na nefrologia era muito mais... Conta um pouco pra gente, Moretti, como que foi essa sua história. Então, como eu já disse, nesse período eu entrei na faculdade e as dificuldades que eu tive na faculdade, na verdade, eu entrei em 74, em plena ditadura. Então, as dificuldades eram grandes em decorrência da ditadura. Fiquei presa dentro da faculdade algumas vezes, eles cercavam toda a faculdade e tinha revista. Então, eram situações constrangedoras. E uma coisa que me incomodava, assim, sobremaneira, era o fato de que só havia um banheiro feminino em todo o prédio da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Um banheiro. Outro no DA e outro na biblioteca. O que ocorria? O DA a gente quase não frequentava, porque quem frequentava o diretório acadêmico ficava fichado no DOPS. Frequentar o DA era como que você ser um ativista político. Então, a gente tinha um receio de ir ao DA. Aí não podia ir no banheiro, no DA, porque o sanitário... Ou era a biblioteca ou aquele outro. Então, essa foi uma dificuldade. Não tinha banheiro feminino. Não tinha. Na minha turma, nós éramos 1/3 só de mulheres, o resto homens. Quer dizer, eu entrei na faculdade em 74, formei... Eu entrei para fazer 5 anos, mudou o currículo. Eu acabei fazendo 6 anos, né? Houve uma mudança. E eu formei em 80, e com essa diferença toda de
quantidade, né? Homem e mulher. E Bom, depois você já fez a pediatria no então, ano seguinte. aí eu tenho uma trajetória também um pouco diferente, porque eu entrei na faculdade, fiz a faculdade, me formei. E naquele tempo a gente tinha prova de residência no meio do ano e no final do ano. E elas eram todas separadas, era. Então eu fiz prova no Hospital das Clínicas, né, na residência lá. Eu passei passei muito bem. Não vou dizer que lugar que foi, mas foi muito bem. E também naquele tempo a prova constava de um conhecimento técnico-científico, que era 50%, e uma entrevista, que era os outros 50%. Eu estava grávida. E aí eu não fui aprovada. Eu passei, mas não entrei. Bom, isso foi em julho, porque eu me formei em julho, as turmas, né, formavam. E aí, quando foi no final do ano, eu fiz novamente. E aconteceu a mesma coisa. Aconteceu a mesma coisa. Bom, acredito eu, é porque ele tinha filho pequeno, 4 meses, 5 meses, sei lá. E aí, na verdade, também foi uma questão que colaborou, né, para que eu não fosse aprovada. Aí eu falei, bom, agora não dá mais, que eu não posso ficar esperando para esperando, né, essa aprovação, não sei nem se eu vou ser aprovada de novo. E aí eu fiz residência em outro lugar. Fui muito bem, aprendi demais, autodidata. Não era ruim, mas as residências eram ainda não todas reconhecidas. E depois é que eu vim a me interessar pela nefrologia pediátrica. E como foi para você fazer a residência já ainda com a sua primeira filha tão Pois pequena? Então, quando eu comecei a residência, eu ainda estava amamentando, porque eu amamentei meus filhos todos, quase 1 ano, e era assim, ficava em casa, lógico, né, a criança, e eu ia ao berçário, naquele tempo podia. Eu ia ao berçário e amamentava os bebês que já estavam lá há mais tempo, para eu não, senão o leite ia acabar, né? Só que hoje isso não é permitido mais, mas naquele tempo, então quer dizer que eu fui mãe de leite de muitas crianças que eu nem sei quem são. E aí, quando eu chegava em casa, eu tinha leite para dar. E assim foi. Depois vai introduzindo outros alimentos e foi menos difícil. Quando eu terminei a residência, eu fui contratada pela prefeitura, pelo Hospital de Lombarens. Eu fiz concurso. Só que aí, na época, a secretaria estava precisando de médico. Então, o hospital cedeu para a secretaria, me cedeu para eu atuar em posto de saúde. E aí eu fui trabalhar no posto de saúde. Aí, muitas vezes, eu levava, porque não tinha com quem deixar, e ela ficava lá, e a criança ficava lá, e enquanto eu estava trabalhando. Porque era um centro de saúde grande. Hoje é impensável a gente conseguir fazer isso, né? Mas era um centro de saúde grande, assim, ele era bem, vamos dizer, no meio do mato, que era bem distante, mas ele tinha uma escolinha, sabe? Era um centro social, ele não era só o posto de saúde. O posto de saúde estava dentro do centro social, então tinha outras atividades que eu conseguia colocar. Lá na escolinha, outra hora tinha o berçário para dormir, entendeu? Então isso me ajudou demais, né? Porque quando não tinha babá, eu tinha que carregar, porque eu não tenho família aqui, ninguém para ajudar. Enfim, mas deu tudo certo e depois eu vi que eu precisava eu me interessava pela nefrologia, né? Eu gostava da nefrologia desde a faculdade. E aí eu comecei a interessar e procurei, então, o que foi meu mentor maior, que foi o professor José Silvério Santos Diniz. Naquele tempo tinha um grupo lá no Hospital das Clínicas, eu voltei para o Hospital das Clínicas, voltei. E aí ele tinha um grupo e não existia residência de nefrologia pediátrica, sabe? Alguns professores acompanhavam o serviço lá, atendia ambulatório e tudo. E aí eu me propus a isso. Fazia um horário completamente anômalo no posto de saúde e depois eu ia para lá. E lá fiquei 3 anos com ele. Aprendi muito, muito mesmo.
E aí depois eles me chamaram para fazer parte do grupo, mas era absolutamente voluntariado, tá? Não tinha vínculo nenhum. Até que, começando vendo tantas coisas, eu me interessei pela pesquisa. Aí eu fui bolsista do CNPq, fui professora substituta do Departamento de Pediatria da UFMG, e assim Você foi se interessando pela área E acadêmica, assim né? a Sempre vida e a foi. formação vão acontecendo. Vão E acontecendo. são ciclos, né? São. E é muito interessante que às vezes assim, alunos me perguntam e falam assim, Ana, como você dá conta de tudo? Como você escolhe que parte que você vai ser mãe ou que parte que você vai fazer essa formação? Não existe partes, né? Não tem hora tudo boa, junto. né? Não tem uma hora boa. Exato, não existe aquela hora perfeita. Que hora boa que eu vou ter filho durante a residência, pós-residência? Bom, é a hora que você sentir que é o momento. Se programe para isso. E cada momento vão ter os seus desafios inerentes àquela época, né? Isso é o equilíbrio da vida profissional, da maternidade para as mulheres que são mães, né? Ou para casa, para dedicação como esposa, porque isso tudo faz parte do ser. E falar equilibrar os pratinhos, nem sempre dá para equilibrar os pratinhos. Às vezes você tem que pegar uns pratos, guardar ele e cuidar de um, porque aquele está exigindo mais nessa fase. Então, assim, estabelecer prioridades, exato, né? A gente tem que, eu acho que ao longo da vida, do amadurecimento, para a gente ter sucesso, digamos assim, em tudo que a gente faz, é a gente conseguir estabelecer o que é prioridade naquele momento, né? Porque a gente não vai conseguir fazer com perfeição todas as atividades às quais nos são demandadas. Foi interessante, assim, essa questão, por exemplo, quando eu fiz a residência de cirurgia geral, eu fico pensando agora, né, com um bebezinho, eu vou ser sincera, eu quase morri. Porque eu precisava, né, fazer um trabalho que fisicamente realmente exigia um desgaste maior. Eu precisava provar para mim e para os outros que eu dava conta daquilo. Foi uma experiência muito enriquecedora na minha vida. Mas é tão interessante que você começa a criar amadurecimentos. Em que sentido? Bom, agora eu sou cirurgiã geral, eu preciso dar o meu próximo passo. Qual vai ser a minha prioridade na minha vida? Bom, eu tenho intenção sim, eu quero ter filhos, eu gosto de ter essa questão de pensar um pouco na maternidade, de me dedicar. Então, eu acho que eu vou escolher uma área cirúrgica, que eu vou ter essa possibilidade. Quando eu escolhi a cirurgia vascular, foi consciente. Foi consciente em tentar ser mais fácil para mim, Paola, esse equilíbrio entre medicina, maternidade, pelas particularidades da cirurgia vascular. Então, eu me identifiquei muito com a área. Interessante que eu vi aqui, até na própria plataforma, como que quando eu passei em cirurgia vascular, também na cirurgia geral, eu passei em vários hospitais, mas eu queria Santa Casa, foi um hospital escola, eu me identificava, foi muito fácil. Na hora de identificar, não, vou fazer na Santa Casa. Quando eu fui fazer cirurgia vascular, eu não sabia. Eu passei em vários hospitais também, graças a Deus, mas eu precisava saber. E agora, para onde eu vou? Eu vou para um hospital público? Eu vou para um hospital particular? Eu não tinha médicos na minha família, eu não tinha referência. Eu lembro que eu peguei o telefone, eu liguei para o presidente da Sociedade de Cirurgia Vascular de Minas Gerais. Eu ia perguntar para quem? Olha, fulano de tal, não vou falar na época quem era o presidente, ele me atendeu, foi extremamente solícito. Falei, olha, eu passei nesse hospital e nesse hospital. Eu preciso de uma orientação. Para onde eu vou? A cirurgia vascular agora será a minha profissão de vida. Será que o senhor podia me orientar? Eu não tinha quem me orientasse. E foi então o presidente da sociedade que virou para você: você vai para o Hospital Governador Israel Pinheiro, IPSENG, que ele tem uma formação, você vai ter dentre os que eu passei, né? Era um que tinha, não desmerecendo outros, existem outros hospitais excelentes também, mas dentre os que eu passei, ele me sugeriu, dentre o público que eu passei, havia sido o IPSENG, você não faz procure esse hospital que você vai ter uma formação boa, correta, e foi assim que eu fiz, sabe? E isso é tudo que foi o ganho de maturidade sua durante a sua área, o seu desenvolvimento acadêmico. Isso é muito importante. Eu costumo falar com os alunos que a gente passa em medicina com muita ilusão. A gente começa a faculdade cheio de ilusão. Pouca coisa a gente conhece de concreto.
E às vezes a gente entra com uma ideia de fazer uma especialidade ou ter uma formação que talvez não é a melhor para nós no futuro. Então, assim, eu falo, não feche a porta. Se você entra querendo fazer endocrinologia, você não vai estudar e se dedicar à endocrinologia do seu primeiro ao sexto ano de faculdade, não. Isso é uma etapa posterior, se assim você decidir ser endocrinologista. Mas a faculdade é para você abrir o leque e conhecer todas as outras oportunidades que a medicina pode lhe oferecer para você verdadeiramente fazer aquela escolha. Então, faça e procure coisas que você não conhece. Porque se você pensou em fazer endocrinologia, é porque você já teve uma referência, uma orientação, ou você passou por alguma experiência para escolher aquilo. Mas e as outras? Né? Isso aconteceu comigo. Quando eu formei, eu não pensava em ser nefrologista. Eu fiz clínica médica no IPSEM, e durante a minha formação em clínica médica, em cada estágio que eu passava, eu queria fazer aquele. Ou seja, depois de 2 anos de residência, em setembro, que era a época de inscrição para a prova, eu estava perdida, eu não sabia o que eu queria fazer. Dentro da clínica médica, N opções. N opções. Eu falei, e agora? E aí eu parei e pensei, falei assim, qual que eu tô com mais saudade? Qual estágio eu repetiria aqui dentro? E eu vi que a nefrologia foi um dos estágios mais puxados na época, porque não tinha residente em nefrologia, então eu, como clínica, eu assumi uma parte que seria encarregada do residente da nefrologia, que não tinha naquele ano, e foi uma especialidade que me abriu horizontes no sentido assim, me despertou curiosidade, vontade de entender mais e aprender. E eu acho que é o que eu faço até hoje na nefrologia, vontade de aprender mais e ter curiosidade, buscar. Né? Isso nos move, exatamente. Mas porque eu não fechei o leque, então isso é muito importante. E durante a formação em nefrologia, aí são as escolhas, o equilíbrio de vida. Eu casei durante a minha residência em nefrologia. Aí começa as prioridades. Exatamente. Porque aí você... Chegou ali na sua profissão agora, como é que você vai jogar o jogo? Agora nós temos que jogar o jogo. Na verdade, eu tenho também, diferente de vocês duas, assim, eu não tinha muito essa escolha, porque era quase que uma coisa natural. Eu me casei, eu estava no 4º ano médico, e aí 2 anos depois eu fiquei grávida, era exatamente o momento que eu estava me formando, né? Então, assim, eu não fiz uma opção. As coisas aconteceram, porque era assim que acontecia. E, na verdade, eu acabei deixando a minha titulação, todas as conquistas, para depois, porque quando eu fui começar a fazer o mestrado, tudo, eu já tinha o meu 3º filho. E ele já tinha quase 2 anos para 2 anos. Então, na verdade, eu fiz essa mestrado, doutorado e pós-doutorado, tudo, depois, né? Primeiro, quase que, vamos dizer assim, eu criei meus filhos, né? Mas trabalhando e aprendendo nefrologia, que foi o período que eu fiquei. Porque assim que eu me interessei pela pesquisa, a carreira acadêmica mesmo, aí eu vi que eu tinha que fazer um mestrado, que eu tinha que fazer um doutorado, porque eu queria ser professora. Né, que era também... Bom, a minha mãe era professora, né, que ela é viva, mas não atua mais, lógico. Mas, assim, todas as irmãs dela são professoras. Eu venho de uma família de professores, de 1º grau, claro, porque não tinham acesso naquela época. Mas eu tenho no sangue esse gene aí que acabei passando até para os meus filhos também. Enfim... Então, foi um pouquinho diferente, né? Não tive, assim, uma escolha, né? Eu vou fazer isso primeiro, depois isso, depois aquilo. No meu caso, eu tive uma interrupção, né? Porque eu casei e depois eu resolvi fazer a formação em patologia renal em São Paulo. E eu mudei para São Paulo casada, meu marido ficou em Belo Horizonte, eu fui para São Paulo. Eu ficava naquele bate e volta todo final de semana. E de lá eu ia para os Estados Unidos, só que eu engravidei. E não foi uma gravidez planejada.
Então, nessa hora, eu lembro que eu falei agora, porque estava tudo programado, né? Eu fiz clínica, eu fiz nefrologia, eu estava fazendo patologia, eu ia para os Estados Unidos, ia voltar, organizar minha carreira e ter filho. Gente, a gente Eu me acha que lembro, a gente tem um exato. Eu me controle, lembro. né? A gente até No meio se disso, propõe a ter o controle, mas nós não Exatamente. temos o controle de nada. E aí, quando eu descobri, eu lembro que as minhas amigas de São Paulo estavam todas, né, junto comigo nesse projeto. A gente era juntos sempre, né, uma ajudando a outra. E eu lembro, quando eu contei que estava grávida, a mesa ficou um silêncio, porque foi assim, e agora, José, né? Como que vai ser essa programação da Silvana? E, na verdade, o que eu fiz foi, eu mandei um e-mail para minha professora, que eu ia ficar nos Estados Unidos, e falei assim, olha, estou grávida, mas eu quero continuar indo. Eu quero continuar esse Dar meu o segmento, programa, né? dar o segmento. Como que a gente pode resolver isso? Me ajuda, eu posso ir antes? Ela vem agora. Eu arrumei os papéis, parará, tudo e fui grávida. E fui grávida. Fiquei nos Estados Unidos até a 32ª semana de gestação, porque foi uma escolha minha, eu queria que a minha filha nascesse aqui. Então, eu voltei no limite ali para eu não ser barrada no avião. Tive a minha primeira filha, dei um stop na carreira de medicina, porque eu só voltei a trabalhar na nefrologia quando a Fernanda já tinha 4 meses de vida. E aí eu fui... 4 meses, exato. né? Isso na realidade não, médica, né? Querendo exato. ou não. A gente pensa como que a Como gente tem que que se adaptar, exato. né? Nessa carreira. E aí eu fui. Aí já o Arthur, que foi o meu segundo filho, já foi ali durante, mas eu recuperando um pouco ainda do que eu gostaria de fazer. Eu dei uma mornada, assim, diminuí o ritmo, porque eu quis dedicar mais, estar junto e perto dos meus filhos nos primeiros 2 anos de vida deles. E aí já foi um ritmo um pouco devagar. Eu acho que o segundo a gente já acelera mais, né? Tô falando isso, mas com o Arthur, logo quando eu voltei, ele com 3, 4 meses, eu estava assumindo a enfermaria de transplante da Santa Casa, fazendo toda a mudança necessária da época. Então foi mais corrido, mas eu também fiz o meu mestrado depois. Fiz o meu mestrado o ano passado, já com os meninos maiores, porque aí a gente tem um pouquinho mais de controle, talvez, da situação dentro de casa. É fazer esse equilíbrio dos pratos, né? Da prioridade, do melhor momento. A gente não precisa abrir mão, a gente vai tendo, acho que a maturidade vai trazendo isso pra gente, você consegue, nesse momento eu vou me dedicar mais à minha carreira, não, esse momento agora minha família precisa de um pouco mais de minha atenção, então você consegue reduzir um pouco o trabalho, dedicar mais à família, não, agora eu preciso cuidar de mim. Então aí é naquele momento que você tem que também dar uma parada. Uma coisa que eu acho que eu aprendi, assim, nesse processo todo, foi que pra gente entregar alguma coisa boa pro outro, a gente tem que estar bem. Não adianta a gente querer ser uma excelente médica, uma excelente mãe, se a gente não tá bem. Às vezes a gente fica naquela correria, né? É uma carga de trabalho muito alta, família, e a gente esquece da gente, e aí a gente vai sendo assolado por tantas obrigações. Acho que a gente também tem que parar um pouco e saber o momento que você também tem que se cuidar, ter o seu momento para você conseguir equilibrar tudo. Porque senão a gente não consegue. Se você não tá bem, você não consegue fazer uma boa carreira, você não consegue ter uma família equilibrada. Então, e a mulher acaba que na grande maioria das vezes é o alicerce, né? A gente segura muito a onda ali. Sempre é o alicerce. Não né? tem jeito. Se a gente não tá bem, a família, ela vai. Então, como a gente tem profissão, e é uma profissão que nos exige muito, e nós, principalmente, quando a gente se compromete a essa profissão, porque acaba que quando você decide ser médica, e assim, a gente quer fazer bem feito, né? A gente quer... Mais ou menos, Não dá. Não faz parte do você meu quer dicionário. Você quer entregar o melhor para aquele paciente, tecnicamente, né? Você quer estudar, você quer oferecer para ele o que tem de melhor, de mais moderno. Você quer ser uma médica que tenha empatia. Então, assim, isso exige muito. E aí você também precisa se cuidar para conseguir ser essa médica e para ter esse equilíbrio em casa. Porque senão você começa a ser só workaholic. Trabalha e acaba. Não dá. E aí também, e aquela coisa, eu lembro que no início eu sempre gostei muito de trabalhar, e aí eu ficava naquele sofrimento. Nossa, eu voltei com a Maria Luísa também com 3 para 4 meses.
Fiz toda uma logística, o meu apartamento para morar perto do meu consultório, porque eu podia sair, tentar amamentar durante as consultas, aquela coisa toda, mas o mundo ele vai te dando rasteiras, não é tão fácil assim, você não consegue fazer tudo da forma como você planeja. E aí eu lembro que eu falei, não, gente, eu tava trabalhando pensando na minha filha, tava na minha filha pensando no trabalho, eu falei, não tem condição. Aí até que veio uma rasteira da vida, eu perdi um bebê de 7 meses, trabalhando enlouquecidamente, foi uma malformação, nada com o excesso de trabalho, mas foi ali que eu consegui pegar o fio da meada. Falei, não, peraí, não adianta eu ficar trabalhando enlouquecidamente, achando que a medicina vai me dar tudo, eu preciso também cuidar de mim, da minha família, com calma. Aí você vai colocando as prioridades, vai equilibrando os pratos ali, e a coisa vai fluindo. E vai se dando o direito de parar, né? De respirar. Exato, Que a gente não precisa. sem se cobrar. É. A gente é mulher, a gente tem família. Naquele momento, qual o problema se você não vai pegar aquele maior plantão da sua vida? Qual o problema se você não vai fazer aquele mestrado naquela hora? Então, assim, a gente se cobra tanto. É se permitir. Não deixar de fazer, mas se permitir, às vezes, um momento que, de repente, pode ser o melhor. É equilíbrio, né? A natureza, ela vai o quente com o frio, o rápido com o devagar. Não tem jeito. É você procurar o equilíbrio. É a única forma. Não tem jeito. Esse equilíbrio, né? Eu costumo dizer que a vida da gente é um leque, né? Assim, você tem sua vida profissional, você tem a sua vida pessoal, você tem a sua vida social, porque você tem que conviver, você tem a sua vida familiar, tem filho, tem casa, tem marido, mas assim, dá pra gente conciliar. Experiência própria, né? Eu já tenho 43 anos de medicina e até agora tudo deu certo. Tive que parar, adiei a minha titulação um pouco mais adiante e deu tudo certo. Inclusive, o meu pós-doutorado eu vim fazer depois que eu já estava dentro da universidade, há alguns anos já. Então, quer dizer, já estava praticamente quase que bem maduro, até foi muito bom, porque, na verdade, eu acho que aproveitei bastante, porque eu já estava muito amadurecida, não só como pessoa, mas também como médica, né, e pesquisadora, porque eu fui para lá como uma pesquisadora, e foi excelente isso ter acontecido mais tarde. Também foi uma opção minha, vou fazer o pós-doutorado, depois que os meus filhos já tiverem todo encaminhado, que a minha casa já estiver tranquila, sem muita confusão de trabalho, criança. É muita coisa, não adianta falar, é fácil, não é, o dia de todo mundo tem 24 horas, é igual para todo mundo, o que vai mudar, como é que você consegue fazer tudo? Porque eu priorizo, e uma coisa que eu aprendi, delegar, eu não sabia delegar, eu achava que eu precisava dar conta de tudo, eu tinha uma dificuldade enorme de fazer uma lista de supermercado e falar aqui, faz a lista, por favor, alguém, um funcionário ou meu marido. Enfim, às vezes ele estava num dia de folga, mas a responsabilidade de fazer o supermercado. Não, a gente tem que saber delegar. E assim, eu comecei a aprender o que era prioridade, ou seja, o que era realmente função que não era possível que eu delegasse, que eu precisava executar. Parei de sofrer em delegar o que não era prioridade. E que não era necessário ter prioridade no sentido, sim, exatamente. E aceitar o que o outro fez, né? Porque de repente sem reclamar, porque você delega e de repente... Aí você delega, mas você quer que seja na hora que você quer. Essa é a parte mais difícil pra mim, até hoje. Você quer, e aí você delega, mas quer que seja exatamente o que não vai. Não vai. É briga. Vai dar briga. Não vai dar lá certo. Em casa era briga. Aí eu aprendendo, eu acho que coisa que eu mais consegui depois. Engraçado que foi uma virada de chave. E tudo foi interessantemente após esse aborto. Eu vivi uma vida que eu achava que eu precisava estar sempre correndo atrás de alguma coisa. Então eu tinha que dar o melhor na profissão, e eu tinha que estar, sei lá, como mãe, eu tava correndo atrás, sabe, do fim. Como que eu ia conseguir, o que eu ia fazer. Não tem fim. Não tem. É um momento. Não existe o fim. A trajetória. Cadê a trajetória? Você tem que aproveitar o de ser caminho, feliz, né? de ser residente, curtir sua residência, curtir seus momentos, os casos difíceis, ficar sem dormir mesmo, mas ali, aquele momento, não preocupa se você vai ser o chefe da equipe. Não, curte aquele momento. Depois você vai casar. São os momentos. Aí você vai aprendendo a curtir aquele momento,
fica mais leve, fica mais fácil. E eu consegui perceber isso no aborto, porque foi tão interessante que eu percebia como que eu estava aqui, por exemplo, hoje, vamos supor, né, conversando aqui com vocês nesse podcast, preocupada, provavelmente, que a minha filha ia jantar, como é que eu chegar em casa para dar o jantar para ela, se ela ia dormir sem a mamãe hoje, se amanhã cedo tem uma cirurgia às 7 horas da manhã, que eu precisava estar bem para essa cirurgia, então eu ficava. E aí, com foi tão interessante, a gente estava na minha casa e eu percebi o momento que eu me desconectei de tudo, que foi um momento de sofrimento muito grande, e aí eu estava em casa, com toda a família, e eu vendo aquela cena, todos ali, foi próximo do aniversário do meu marido, e ainda por cima, todos ali em casa, e eu olhando aquela cena, falei, gente, eu tô aqui. Porque eu realmente havia me desconectado de trabalho, de tudo. Eu estava num processo de luto. Eu falei, gente, eu estou aqui. Olha, fulano tá ali, Beltrano tá aqui, minha filha tá aqui. Aquilo me motivou, me gerou uma energia que eu falei assim, entendi. É como se esse filho tivesse vindo para me ensinar que eu precisava aprender a valorizar a minha trajetória. Não viver o amanhã, viver o hoje. E isso me trouxe um certo, tô longe, a maturidade, a sabedoria, a experiência de vida. Eu tenho 42 anos, mas isso me trouxe conforto. De eu estar com a minha filha e falar, agora eu tô com ela. Paciente, espera um pouquinho se ele tá mandando mensagem. Agora eu tô aqui com minha filha. É difícil, tem hora que até ela fala, mãe, às vezes eu tô ali, o telefone toca, eu vejo que é um paciente, eu quero responder. Mas a gente vai se equilibrando. Eu tento, tô com a filha, tô com a filha. Tô no trabalho, tô com o trabalho. Não é fácil, a gente tem que se policiar. Mas a gente vai levando dessa forma. É a única Tem que forma. aprender a arquivar. Eu aprendi a arquivar as coisas, assim. Tem um arquivo que eu coloco aqui, entendeu? As coisas, priorizando, claro, sempre. E a maturidade me deu isso, essa capacidade. Eu consigo, muitas vezes, arquivar. Às vezes, quando são coisas muito sérias e tudo, pode ser mais difícil, né? Você conseguir arquivar. Não tem. Mas, na maioria das vezes, eu consigo priorizar e arquivar. Aliás, eu costumo até fazer listas de prioridade. Eu fazia. Até hoje eu escrevo, em vez de ser no telefone, né? no celular, eu gosto de fazer a lista escrita, porque aquilo eu sei, não vai ser assim. Deve ser bom. Eu sou mais anárquica. Eu faço a lista, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Põe a data e pronto. E assim vai. E assim, é interessante isso, e tem que ter uma rede de apoio, né? Seja qual for, né? Você tem que se organizar. E eu falo, uma das decisões muito importantes também para a gente conseguir alcançar e ter essa felicidade, né? Que a felicidade não está só na profissão. Ela está em tudo que a gente vive, né? Não tem como, se você não está bem na sua família, você não vai ser completo. Então, e ali, então, eu coloco um ponto que é a escolha também de quem vai caminhar ao seu lado, né? O seu companheiro. Essa escolha, ela é fundamental. Porque tem que ter uma relação de parceria para isso tudo. Senão não vai dar certo. Porque senão não vai dar certo. Né? Não vai. É para você conseguir dividir ali, né, com o seu parceiro, ele entender as responsabilidades, os sonhos, fazer o supermercado, delegar, que você não precisa fazer, não tá dando, e você não reclamar se comprou ela daqui. Você tá no pós-plantão, mas eu tô indo pro consultório, tá faltando fruta, a gente vai bater na bola e vai ajudando, né? Tem que ser, não tem jeito. É verdade. E eu não fico triste porque eu não fiz o sacolão. Entendeu? Não fico. Eu ficaria arrasada uns anos atrás. Nossa, eu não dou conta de fazer um sacolão. Gente, graças a Deus, meu marido pode fazer o sacolão pra mim quando eu posso. Entendeu? Feliz. Pronto. Só não pode reclamar. Você escolheu a fruta errada. Que escolheu errado, levou demais. Às vezes compra demais. Eu era assim, viu, tadinho. Nossa, eu reclamava. Mas a quantidade. Mas até hoje olha a data faço, de validade. Eu não me incomoda a data de validade. Olha a data de validade, você não pode comprar. Por favor. O laticínio, ele tem prazo de validade, tem que olhar se o iogurte está para vencer e tal. Mas assim, Mas você escolher bem, escolher do seu parceiro, quem está do seu lado, uma vida, né? Eu, por exemplo, tenho eu tô junto com meu marido, eu o conheço, são 53 anos,
e que nós estamos casados há 45 anos, né? Então, assim, me ajudou muito, com certeza. Vocês são um Me casal, incentivou. nossa senhora. Assim, E se pra quem assim não conhece, fosse, sabe, né? e se assim não fosse, realmente eu não teria chegado aonde eu cheguei. É isso que eu ia falar. 3 filhos, né? Uhum. Não é assim, Toda uma uma coisa carreira assim. Mas, sólida, volto a tudo. dizer, é possível, sim. É verdade. Bom, acho que depois dessa conversa super gostosa, a gente pode caminhar para um encerramento. Eu queria escutar de vocês assim, uma mensagem final de toda essa história, dessa trajetória de sucesso de vocês, em épocas diferentes, mas movidas pela mesma paixão, né? Família, o lar e a medicina. Se vocês pudessem falar hoje para quem está iniciando a carreira médica, qual seria um recado assim? Mas eu só queria lembrar aqui mais uma situação que eu vivenciei, que eu estou lembrando aqui agora, na época da ditadura, nós éramos 10 Marias, né? Porque você não escolhia nada, né? Uma coisa era essa. E a gente convivia pouco com os outros colegas e ainda não podia ir no DA. Então, isso também foi assim. Nós somos. O grupo de 10 éramos 10 Marias. Enfim. E uma situação também que eu vivi, que foi logo que eu comecei o treinamento em nefrologia pediátrica, com o professor Silvério lá. Eu fico até emocionada de falar dele, porque aprendi muito com ele. Então, eu comecei a frequentar, quando começou o transplante no Hospital das Clínicas, o transplante de adultos, lógico, né? E eu comecei a frequentar as reuniões. Queria aprender, né? Porque é isso que é a busca o tempo inteiro que a gente tem do saber, né? Para melhorar. E, assim, numa das reuniões, assim, eu devia ser a única, ou quase a única mulher, lógico, né? Alguém me perguntou assim, o que eu estava fazendo lá? Para que eu estava frequentando as reuniões? Aí eu falei, bom, eu quero aplicar isso na pediatria, ainda não existe aqui, mas com certeza vai acontecer. E aí eu fui motivo de chacota mesmo, assim, sabe? Tipo, gargalhada, etc. Lógico, eu continuei frequentando as reuniões do mesmo jeito, continuei lá, e até, como fala, passar a trabalhar só com a nefrologia pediátrica, porque era aliado e não tinha transplante na nefrologia pediátrica, e era uma coisa nova e eu queria aprender, e assim foi. Ser mulher, gente, ainda não é fácil. A gente nasce já com um percentual de desvantagem em vários sentidos, né? Mas a gente dá conta. Mas né? Sabe o que eu pensei? Na hora eu pensei assim, vocês me aguardem. Juro que eu pensei assim, vocês me aguardem. Um pouco mais na frente, vocês me aguardem. E hoje a gente tem, depois eu fui para Santa Casa, temos o serviço completo, absolutamente completo, de nefrologia pediátrica, com diálise, hemodiálise, diálise peritoneal pediátrica, transplante pediátrico, leito de nefrologia pediátrica, tudo, sabe? 1000 ambulatórios de nefrologia pediátrica, temos uma equipe excelente montada nós somos referência no estado de Minas Gerais e em outros estados, né? Então, responsáveis pela formação de grande parte dos nefrologistas pediátricos hoje. É uma responsabilidade grande, mas assim, é o meu maior orgulho, sabe? Assim, eu fico muito feliz de ter conseguido fazer isso. E acreditar no que você queria, no seu sonho, que eu queria, né? exatamente. Independente dos desafios e buracos no meio do caminho. Aí você agora vai dizer, depois eu ainda tenho um textozinho ali que eu preparei, que eu acho que vai valer a pena. Eu acho que a mensagem é tão difícil, né? A gente dar conselhos, assim, acho que cada um tem a sua história, cada um tem a sua forma de ver a vida, tem as suas realidades, vê a vida de um prisma diferente, né? É tão difícil você dar uma mensagem generalizada. Mas eu acho que nós, mulheres, né, a gente passa realmente uma situação de muita cobrança por excelência profissional, como esposa, como mulher, enfim, como filha, porque nós também somos filhas, né? Então, assim, a gente precisa entender
que a gente tem que aceitar as nossas limitações. Não adianta a gente querer ser perfeito em tudo. É saber, é aquilo que a gente estava falando. Priorizar naqueles momentos o que é mais importante para você e se permitir não ser perfeita, que não existe a perfeição, em determinada área, porque aquele momento está se dedicando para uma coisa. Você conseguir ter esse equilíbrio e levar isso com mais leveza, sem uma cobrança tão grande. E eu acho que o principal é o autocuidado. Não adianta, eu aprendi isso mesmo. Se a gente não tá bem, a gente não vai conseguir entregar o bem. Seja como médica, seja como filha, seja como esposa, seja como mãe. Se cuide, você precisa ter a gente tem que ter o nosso tempo. A gente precisa se cuidar. A vida não pode ser só medicina, a vida não pode ser só carreira, a vida não pode ser só família. A gente tem que tentar ter esse equilíbrio e cuidar da gente. Tem o nosso tempo, tem um hobby que você gosta de fazer, sabe? Seu tempo, um tempo seu. Não é aquele tempo que você vai ter o seu autocuidado, que você vai então se encontrar, você vai recarregar suas energias para você então chegar no hospital, no seu consultório feliz, onde então você vai ter energia para dar um bom dia pro seu marido bem, você vai cuidar da sua filha com carinho, mas primeiro você tem que cuidar da gente. Não é egoísmo, é um pouquinho de sabedoria, porque senão a gente não dá conta. Não dá. Bom, então, eu queria dizer, posso pegar ali o que eu escrevi? Então, na verdade, eu queria dizer que eu faria tudo de novo. Apesar de todas as dificuldades que eu tive, não foram poucas mesmo, para poder primeiro começar a estudar, fazer a medicina, né? Porque eu tive que me preparar para fazer vestibular. Eu ia e vinha e era às 4h20 da manhã que o ônibus saía da minha cidade. Então, foi uma luta grande, mas que valeu a pena, né? Então, eu gostaria de dizer que na minha cabeça e no meu modo de encarar a vida, sempre tenho pautado que é necessário fazer, errar, tentar, falhar e continuar lutando. Penso que não devemos jogar fora a extraordinária oportunidade de viver e que não devemos nos acomodar. É necessário ter consciência de que cada ser humano foi feito para fazer uma história e deixar o seu rastro, que todo ser humano é um milagre e traz em si uma revolução. Nós fomos criados para construir sonhos, versos, descobrir continentes e mundos e caminhar sempre com um saco de interrogações na mão e uma caixa de possibilidades na outra. Não devemos deixar a vida passar, tornando-nos espectadores do mundo. A consciência de que isso é possível, para mim, significa sucesso. E esta é a sensação que eu tenho quando olho para trás e analiso a minha trajetória acadêmica, materna e de ser mulher. Isso. Que lindo. Que lindo, uma ótima forma de terminar, fiquei até emocionada. Muito bem. Okay. Obrigada pela participação de vocês. Foi um prazer estar aqui. E acho que é isso, gente. É um brinde às imperfeições, Claro. As Ninguém é perfeito. e um brinde à resiliência e à vontade de seguir em frente e acreditar nos sonhos. Isso é que é importante. Né? Ter sempre lá um saco de interrogações lá e outro de soluções. Né? Exatamente. Muito bem. É isso. Obrigada pela presença de vocês e obrigada a todos vocês que ficaram aqui com a gente assistindo esse podcast da MedGo. Abraços.